Bom, boa noite, gente. Como a Virgínia falou, meu nome é Marcelo Pablito, eu sou trabalhador da manutenção da USP e sou parte da Secretaria de Negras e Negros. Estou muito feliz de conhecer esse espaço aqui maravilhoso, de estar aqui com a Maíra Machado, que é minha amiga, minha camarada, com quem a gente dividiu muitas lutas, e eu tenho muito orgulho de poder falar isso para tantas pessoas, ver muitas caras novas aqui. E fico muito feliz de estar apresentando aqui junto com a Maíra, pessoal, as ideias das candidaturas, das pré-candidaturas, por hora, do MRT pelo Polo Socialista Revolucionário, justamente aqui no ABC. É muito especial apresentar essas ideias revolucionárias aqui, porque, como a maioria de vocês sabe, aqui no ABC foi palco de grandes batalhas operárias contra a ditadura militar no final da década de 70, início da década de 80, onde milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras como nós, que estamos aqui hoje, estavam se enfrentando com esse governo, na época a ditadura militar, colocando essa enorme força que é a classe operária brasileira em ação. Essa força operária no final da década de 70, pessoal, tinha rosto nordestino, né? Eram muitos trabalhadores como nós aqui, que em empresas metalúrgicas aqui no ABC deram um pontapé e levantaram, inclusive, vários e vários setores da nossa classe, como professores, a juventude, o movimento negro, o movimento de mulheres, para se levantar contra a ditadura. Abriram uma situação, companheiras, pré-revolucionária no país, que só não derrubou a ditadura militar graças ao papel de contenção que alguns dirigentes sindicais, inclusive o próprio Lula e o PT, cumpriram para que essa força operária não colocasse a ditadura na lona e na lata de lixo da história. E olhar para essa história da luta aqui da classe trabalhadora brasileira e daqui do ABC em particular, pessoal, acho que ajuda a gente a entender também o momento que nós estamos passando. Todo mundo viu as declarações golpistas do Bolsonaro, as inúmeras declarações absurdas que ele fez e a situação que a nossa classe, que as mulheres, que os negros, que os nordestinos, que as LGBTs, os indígenas estão passando no nosso país. É uma situação dramática. Para quem não lembra, o primeiro passo, o emblema de como esse cara chegou ao governo foi a morte de um mestre de capoeira, o mestre Modo Catendê, que foi morto a facadas. E é um símbolo de como essa extrema-direita assumiu o governo. Agora, para que se chegasse até aí, nós temos que olhar o passado e ver quem abriu o caminho, né, para esse agronegócio que está exterminando os indígenas em plena luz do dia. Para esses setores que, em nome do latifúndio, atacam os quilombolas, estão massacrando o nosso povo, acabando com o meio ambiente. E é inevitável olhar para a história e ver que durante os anos de governo do PT se fortaleceu o agronegócio, o judiciário, os setores que hoje compõem o Centrão, a Polícia Federal e outros setores do regime político do nosso país, que abriram caminho durante esse governo para que essa direita que está nos massacrando se fortalecesse e o Bolsonaro pudesse chegar ao poder. Estou colocando isso porque essa semana todo mundo viu a avalanche que a imprensa fez com um ato que aconteceu no dia 11, a leitura da chamada Carta pela Democracia. E todos os setores que estavam lendo essa carta, pessoal, é simbólico ver que quem estava articulando essa carta eram empresários, banqueiros, gente do grande capital. Não são trabalhadores como nós que estavam por trás da articulação dessa carta, companheiros. Isso é importante nós vermos por quê? Porque essa mesma Fiesp, que hoje fala em democracia, é a que apoiou a ditadura militar, é a que apoiou o golpe de 64, é a que financiou, chamando os militares sim a entrarem em cena contra a nossa classe, para afogar em sangue a luta da classe operária, das mulheres, dos negros, dos nordestinos.
E a consequência, companheiros, naquele momento, do PT ter impedido que a classe operária avançasse, foi um regime, um Estado democrático de direito, onde se constituiu essa Constituição de 88 a partir de um acordo com os próprios militares, mantendo a impunidade deles e arrancando da Constituição, deixando de fora desse pacto democrático de 88, as principais demandas do povo negro, como, por exemplo, a igualdade salarial entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre homens e mulheres, o fim das chacinas policiais, a reforma agrária, que eram todas demandas do povo negro que não entraram propositalmente na Constituição de 88, porque é esse tipo de democracia que os setores da Fiesp, da FEBRABAN e todos aqueles que estavam lá querem oferecer para os trabalhadores, para as mulheres, para os negros. É uma democracia onde o nosso povo, os negros, são assassinados todos os dias nas periferias. É uma democracia onde, simbolicamente, nessa mesma faculdade de Direito, que estavam lá falando dos negros, das negras, nessa mesma faculdade de Direito, um cara chamado Luiz Gama, conhecido abolicionista, foi impedido de estudar, foi humilhado publicamente naquela escola, naquela faculdade, onde hoje se fala de democracia. A democracia da Fiesp quer os trabalhadores de cabeça baixa, quer as mulheres de cabeça baixa. Não à toa eles escreveram um documento para falar em nome da democracia e exigindo mais modernização das leis trabalhistas. Para nós que somos trabalhadores entendemos muito bem o que é isso, pessoal. É o chicote no nosso lombo. É a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência que vai fazer cada um de nós, os nossos filhos, a juventude que muitos professores aqui dão aula, ser acorrentada hoje, não da mesma maneira que na época da escravidão, de outra forma, com um trabalho assalariado em cima de uma bicicleta, para ter uma jornada de 12 horas por dia de trabalho. Essa democracia que é as mulheres trabalhando em condições insalubres, mesmo grávidas. Essa democracia defendida pela Votorantim, que, diga-se de passagem, tem inúmeros processos, teve que pagar multas de tão escravo que é, semi-escravo que é, o tipo de trabalho que eles praticam dentro das suas fábricas. Essa é a democracia que aqueles empresários, que aqueles banqueiros querem nos apresentar demagogicamente. E por trás dela nós sabemos o que tem, que é tentar relegitimar as instituições desse regime para manter intactos os lucros dos capitalistas, a propriedade privada e manter a gente sendo arrancado o couro todos os dias dentro dos locais de trabalho. Por isso, nessa frente ampla democrática, não cabe as nossas reivindicações, como a defesa dos trabalhadores terceirizados, que, diga-se de passagem, na USP democrática, os trabalhadores terceirizados estão sendo demitidos agora, democraticamente. A USP democrática está colocando todo o conhecimento que ela produz democraticamente a serviço dos empresários, através de um projeto de inovação que se orgulha de colocar todo o conhecimento que todos nós aqui patrocinamos a serviço desses grandes empresários que estavam lá na FIE, estavam lendo lá essa carta. Então não nos enganemos, pessoal. Por isso não cabe nessa frente ampla as nossas reivindicações em defesa dos trabalhadores terceirizados, contra as demissões, pela revogação integral de todas as reformas, pela redução da jornada de trabalho para 6 horas por dia, 5 dias por semana, um programa para acabar com a fome, que passa por expropriar as grandes empresas do agronegócio sem indenização, sob gestão dos trabalhadores e controle popular. Pergunto, a Fiesp, a FEBRABAN, estariam a favor de uma democracia desse tipo? Óbvio que não. Óbvio que não. E lá é lamentável que essa mesma burocracia que afogou a luta da classe operária aqui no ABC estivesse lá de novo, na Fiesp, na Faculdade de Direito, de braço dado com os banqueiros, dizendo que nos subordinemos a esse programa que os empresários, que a classe dominante quer. Esse é o papel que a CUT, que a CTB, que a Força Sindical, a UGT estavam fazendo lá. E, lamentavelmente, nós vimos também figuras negras fazendo isso, dizendo que o povo negro tem que abaixar a cabeça e se aliar com seus opressores. Não. Parte das nossas candidaturas, companheiras, companheiros, é apontar um outro caminho. Um caminho de auto-organização da nossa classe, da juventude, das mulheres, dos negros, para responder aqui no Brasil também à extrema-direita,
como se respondeu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se assassinou o George Floyd. O que aconteceu? O maior levante negro da história dos Estados Unidos, com a união entre trabalhadores brancos e negros, que hoje, inclusive, começam a organizar sindicatos no coração do capitalismo mundial, nas grandes empresas bilionárias que lucram com o nosso trabalho. E esse levante, que deu origem ao Black Lives Matter, diga-se de passagem, se deu em meio ao governo do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que é uma prova de que um negro no poder, enquanto se mantiver a estrutura dessa sociedade de exploração e de opressão, não resolve os nossos problemas. Mas lá sim se mostrou um outro exemplo, que são os próprios trabalhadores, a juventude com a cara de mulher, negra, imigrante, tomando a frente, construindo sindicatos para enfrentar lá também, agora, o Partido Democrata, que é um dos que está por trás dessa operação e da frente ampla antidemocrática. Então, as nossas candidaturas estão a serviço dessa perspectiva. Queremos colocar todas as forças para que seja uma grande campanha, começando por exigir de todas essas grandes centrais sindicais e tirando a história do que foi, as lições do que foi, o papel que essa burocracia já cumpriu no final dos anos 70, como eu estava falando, para agora exigir que eles impulsionem um verdadeiro plano de lutas e parem com a trégua que está permitindo o Bolsonaro e futuramente, provavelmente, o Lula junto com o Alckmin, esfolar a nossa classe de tanto nos explorar. Basta disso por um plano de luta para que a gente possa, com a nossa força, impor cada uma dessas demandas. Muito obrigada, Fabrício.